Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nesta quinta-feira, dia 8 de maio, nós estamos vivenciando a terceira semana da Páscoa e nós vamos refletir sobre o Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 44 a 51. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim, não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram no maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha própria carne, dada para a salvação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui neste evangelho, Jesus ele vem dizer, à multidão, que somos cada um de nós, que nós somos atraídos primeiramente por Deus, Ele vem dizer para nós, não somos nós, na nossa natureza humana, que buscamos estar no caminho de Deus, que buscamos seguir e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, mas que todo este mover em nós é pela ação do Espírito Santo, é por Deus. Deus envia o seu Santo Espírito a nos motivar, a nos mover, a estar sempre buscando a presença dele, a estar sempre buscando estar próximo de Deus. E Jesus ele continua este evangelho dizendo para cada um de nós que todos nós somos convidados a sermos discípulos dele, ou seja, a anunciar, a levar a sua palavra, a levar os seus ensinamentos, a ser discípulos e exemplos com a nossa própria vida, seguindo aquilo que Jesus fez. E ele continua confirmando para nós: Ele é o pão vivo, Ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Eu entreguei a minha carne, o meu corpo, o meu sangue para a salvação do mundo. E todo aquele que crê receberá a vida eterna. É uma palavra de confirmação para cada um de nós que cremos, Para cada um de nós que somos cristãos e cremos na promessa de Deus. É uma promessa, a herança da vida eterna. Tudo aqui neste mundo é passageiro. Tudo aqui é só uma experiência de vida, é só uma forma de nós se aproximarmos de Deus ou se afastarmos dele. O que nós vivemos aqui na Terra significa muito para cada um de nós de como nós queremos viver o nosso amanhã, Se nós queremos receber essa promessa e usufruir dela, de uma promessa de vida eterna, ou se nós queremos continuar aqui apenas com as coisas passageiras. E ele deixa bem claro neste evangelho que todo aquele que o Pai enviou e que vem a ele, que segue os seus caminhos, ele o ressuscitará no terceiro dia. Ou seja, tudo aquilo que se passou e se cumpriu em Jesus, ele vai fazer a cada um de nós. Nós precisamos ouvir o chamado, ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, viver uma vida aqui na terra em busca da santidade, em busca dos caminhos de Deus. E aí sim, quando nós morrermos para este mundo, nós viveremos para Cristo. Nós seremos ressuscitados junto com Ele para a promessa que Ele nos fez, que é da vida eterna. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos aqui ficará aqui, mas nós teremos uma passagem direta aos céus. Direta por quem?
por este caminho que é Jesus, direta por este alimento que ele nos dá da salvação, né? O seu corpo e o seu sangue. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que é muito importante nós estarmos sempre abastecidos da Santa Comunhão, na Eucaristia. Esta comunhão com Cristo Jesus, alimentados pelo corpo e sangue dele, nós teremos força para a nossa caminhada de fé, nós teremos forças para renunciar aquilo que nos afasta de Deus, né? Teremos força no nosso processo de conversão, porque o nosso processo de conversão, ele tem que ser diário, não é apenas uma vez, eu me converti, agora eu creio em Deus e tá tudo certo, é só esperar a vida eterna. Não, nós temos lutas diárias a enfrentar, e este alimento da Eucaristia nos dá força para lutar essas nossas lutas, nos dá força para vencer aquilo que o mundo nos ataca diariamente. Coisas, guerras que muitas vezes são espirituais, que nem nós mesmos vemos, mas quando nós estamos em comunhão com Cristo, todos os anjos santos e o próprio Senhor Jesus, ele luta essas guerras espirituais por nós, porque nós estamos em comunhão com ele. Sobre ser discípulo, eu quero entrar um pouquinho aqui na primeira leitura de hoje, que é uma leitura muito bonita, que vem falar dos Atos dos Apóstolos e vem falar para nós sobre uma missão que foi dada a Filipe através do anjo. O anjo pediu para que Filipe ele fosse, né, se preparasse para ir ao sul, e ali ele foi conduzindo Filipe. Filipe ele teve um encontro com o eunuco, né, que estava ali a caminho, e enquanto ele estava próximo ao eunuco, ele viu que este homem estava lendo as Escrituras. E ao se aproximar, tudo isso movido pelo Espírito Santo, ao se aproximar deste homem, o eunuco pergunta a ele: como eu posso entender essas palavras se ninguém me explica? E então houve uma brecha para que Filipe anunciasse o nome de Jesus. Através da passagem da Bíblia que estava lendo, através daquela brecha que o homem deu, olha, eu preciso que me explique. Felipe, que era discípulo, ele começou então a anunciar Jesus. Anunciou tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós, né, para nossa salvação. E quando Felipe terminou, já estavam bem próximo do destino de chegada, viu-se ali um rio, tinha água. Então o eunuco disse: eu quero ser batizado. O que me impede de ser batizado? Felipe então disse: nada te impede. Batizou aquele homem, e quando ele foi batizado, Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo e levado para outro lugar. E no final da leitura diz que então o eunuco ele prosseguiu a sua viagem cheio de alegria, ou seja, ele aceitou Jesus, ele foi batizado e ele seguiu a sua viagem. Olha que lição maravilhosa para cada um de nós que somos cristãos. Se nós se deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, nós também podemos ser usados para levar a palavra de Deus, para anunciar esse Jesus, este Salvador a todas as pessoas e fazer com que mais pessoas sigam seus caminhos em paz e cheios de alegria. Porque a presença de Deus na nossa vida nos enche de alegria, independente das dificuldades que nós estejamos passando. A certeza de que Deus caminha conosco e de que nossa vida, quando nós aceitamos, ela é movida pelo Espírito Santo, isso nos enche de alegria e nos dá força para a nossa caminhada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês no dia de hoje e para mim também, que nós precisamos, primeiramente, ser deixados guiar pelo Espírito Santo de Deus, porque quando nós se deixamos guiar pelo Espírito Santo, nós fazemos grandes coisas nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. Lembra daquilo que Jesus falou no Evangelho: nós somos atraídos por Deus. Então, se nós deixarmos ser conduzidos pela ação do Espírito Santo, nós vamos cada vez mais se deixar ser atraídos por Deus e estar na sua presença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, está se aproximando o final de semana e eu deixo esse convite especial para você. Participe da Santa Eucaristia, receba esta força do pão vivo descido do céu, que é Jesus presente na Eucaristia. Alimente a sua vida espiritual e tenha força na sua caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Um ótimo e abençoado dia para você.